Então, irmãos, vamos à Bíblia novamente, vamos ler em Mateus 6, do versículo 24 ao 34. Mateus, capítulo 6, do versículo 24, diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quem de nós, durante a semana, não tivemos as nossas preocupações, né? As preocupações dentro de um limite. Todos nós tivemos, né? Agora, o texto que nós lemos, ele nos fala de ansiedade, de estarmos ansiosos com as preocupações do nosso sustento, para a nossa existência. Essa parte que nós lemos aqui ainda faz parte do Sermão do Monte, né? Como é chamado aqui esse texto aqui de Mateus. Então o Senhor, ele quis aqui orientar aos seus discípulos as coisas básicas da vida, porque
No versículo que nós lemos, que não faz parte da perícope do texto do sermão, que é o 25, mas faz parte do assunto no tocante a uma idolatria, né? Que ele fala aqui de servir a dois senhores. Não é possível servir. Você vai desagradar a um. Ele fala de riquezas e de servir a Deus. Já que ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque há de aborrecer-se de um. E no finalzinho do versículo ele diz aqui, não podeis servir a Deus e às riquezas. Mas eu não queria me atentar a esse ponto, né? De andarmos preocupados, ansiosos em acumular riquezas. E esquecer-se de Deus, das coisas que Deus requer de cada um. Mas basta a gente entender que as nossas preocupações precisam ter limites. Como cristão, todos têm as necessidades, mas o próprio texto, que é bem claro, fácil de ser entendido, diz que o Senhor, que no versículo 33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, todo o que o texto vem falando antes, Deus já conhece e sabe da necessidade de cada um, mas ele diz que tudo isso vos será acrescentado, basta buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Jesus, ensinando aos seus discípulos, poderia os discípulos pensarem, da forma que Jesus estava ensinando, que eles não precisariam se preocupar com o financeiro, não precisaria se preocupar em trabalhar para tirar o seu sustento. Mas não é isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. E nem só aos seus discípulos, como está ensinando até os dias de hoje a cada um daqueles a quem ele escolheu para servir. Então o Senhor diz que não podemos servir a dois senhores, né? Pois desagradará a um. Então não é de uma maneira absoluta que Jesus está falando, né? Os discípulos poderiam entender isso de uma maneira absoluta e deixarem de trabalhar e deixarem de guardar aquela parte que sobrava. E dá como, lá na segunda parte do texto, ele dá o exemplo das aves do céu. Não é que as aves também não ficam dormindo no ninho, de bico aberto, esperando o alimento. Não, por instinto, elas também têm a sua parte, o seu trabalho. Então, para a gente entender que não é parar de trabalhar, de ficar esperando as coisas caírem do céu, mas sim não andarmos ansiosos, uma preocupação sem medida, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus. O que o Senhor está proibindo é que eles vivessem de uma maneira ansiosa diante de todas as preocupações mais básicas da vida. Como comer, beber e vestir-se, né? Isso são coisas básicas, né? Que todo mundo precisa. O Senhor usa 6 argumentos para que eles não vivam de forma ansiosa. Então, no texto que nós lemos, os argumentos que Jesus vai usar, nós podemos contar aqui os 6 argumentos. E ele começa de uma forma do maior para o menor, que ele vai dizer que a vida
é maior que o alimento. E ele vai também ensinar que o corpo é mais importante do que as vestes, né? No versículo 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o alimento e o corpo maior do que as vestes? Então ele começa argumentando de uma coisa maior para o menor, que é a vida é maior do que tudo. E ele foi quem nos deu. O corpo, se observarmos o salmo que leu o Riolando na abertura, no versículo 16, toda a parte que nós lemos, do 1 ao 16, Deus está falando, o salmista está falando ali o tanto que o Senhor nos conhece. Ele diz que nós estávamos informes ainda, e o Senhor já nos conhecia. O Salmo 139 fala da profundidade que Deus conhece a cada um de nós. E o salmista fica admirado, ele diz quão maravilhoso é para ele o conhecimento que Deus tem daqueles a quem ele escolheu para salvar e fazer parte do seu povo. Então, viver ansioso e viver com uma mente dividida. No grego, essa palavra ansioso ou ansiedade significa dividida. Então, uma pessoa que tem uma mente ansiosa, dividida, ela não consegue descanso. Ela não consegue sequer dormir direito, porque ela está ansiosa com o que vai acontecer no dia do amanhã. Então, é uma mente perturbada, sem descanso. Não tem descanso, nem consegue dormir. E pode virar até uma patologia, né? E aí já é com a medicina. Agora, partiu disso, existe tratamento. Não é isso que Deus está ensinando aos seus discípulos. Ele está ensinando que tudo dentro de uma normalidade pode, né? Mas não pode ser essa coisa de ansiedade. Isso se torna pecado. Por que pecado? Porque você não está confiando naquele que te formou, naquele que te gerou, como diz o Salmo que nós lemos na abertura. Então é pecado, porque você não está confiando no poder do Senhor. O Senhor está proibindo que os discípulos vivam dessa maneira, ansiosa, né? Então, essa ansiedade que Jesus se refere é a falta de confiança em Deus, na provisão de Deus. Ele quer que os discípulos vivam tranquilos, felizes, diante das preocupações normais do dia a dia. Alguém consegue ficar tranquilo ou ser feliz, preocupado, ansioso com algo? Com o emprego? Será que os que estão desempregados, será que eu vou um dia conseguir o emprego? Aquele que está trabalhando e também está ansioso, será que eu vou conseguir me manter no meu emprego para tirar o sustento da minha família? Né? E dentro do que Jesus está ensinando aqui, os básicos, também pode ser englobado todas as nossas ansiedades dos seres humanos. Os jovens, ansiosos, preocupados, se vão casar-se, com quem vai casar-se, né? Tanto o homem quanto as meninas, quanto os meninos ficam ansiosos por isso. O conselho aqui é que não fiquem,
Porque o que Jesus está falando é que não devemos andarmos ansiosos por coisa alguma. Aqui ele citou as três, né? Aqui com o que comer, com o que beber e com o que vestir-se. Mas a proibição aqui é de viver ansioso. Então, de qualquer coisa, não podemos viver ansiosos, porque isso é pecado contra Deus, é não confiar no poder de Deus e no que Deus tem separado para cada um dos seus filhos. Depois de dar essa ordem, o Senhor explica especificamente de quanto ao que os discípulos não deveriam viver ansiosos, que seriam como não comer, beber ou vestir-se. As três coisas básicas que precisamos para viver. Aquilo que é necessário para o nosso sustento. Não ficar perguntando o que vou comer amanhã, beber ou vestir. Será que o que eu tenho é suficiente? Essa é uma questão, né? Será que o que nós temos, o que cada um tem, é suficiente? Então, quando Jesus trata aqui com os discípulos, olha a sabedoria do Senhor. E isso é válido para os nossos dias. Vejam o mal que isso causa, quando achamos que o que temos não é suficiente. Isso a nível de pessoa, a nível de Estado. Nós estamos vendo isso aí, a guerra entre os países, né? Por acumular riquezas. Outros países que não têm riquezas levam daqueles que dependem deles, extraem as suas riquezas e acumulam. Países que não têm sequer uma mina de ouro, mas têm em seu tesouro grandes estoques de ouro, como é o caso da França, por exemplo. A França não tem extração de ouro lá, mas eles têm uma das maiores reservas de ouro. Então, olha o mal que isso causa, porque quem está preocupado em acumular riquezas não se importa com aqueles os seus subordinados ou aqueles que estão em sua volta, porque ele tem um objetivo: acumular, acumular e acumular. E como diz o ditado, o saco de ter nunca enche, né? Então, isso é um perigo e causa um grande mal. O cristão não pode viver dessa forma. Acumular riquezas como se o que tem não é o suficiente para viver, é perigoso. E depois o texto, no finalzinho, o Senhor vai dizer que isso não é uma atitude de cristão. Os pagãos é que vivem assim, né? De acumular bens. E andares ansiosos por causa disso, quando não conseguem, né? E a vida inteira é essa briga. Trabalhar, 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 para acumular riquezas. O bom é que o sermão, quando você acha o texto que você vai pregar, essa pregação tem que servir primeiro para você. E depois você transmite à igreja. E eu confesso, essa pregação serviu primeiro para mim. Sábado eu nem fui trabalhar. Sábado que passou, né? A gente perde muito tempo envolvido nas tarefas diárias, né? E trabalha, e muitas vezes deixa de fazer o serviço que é essencial na igreja. O serviço na igreja, a preocupação com os irmãos, a preocupação com o reino de Deus, né? E está atarefado. Nós vemos também em outra ocasião, quando Jesus Cristo está lá na casa de Lázaro, e
dialogando com as suas irmãs, e uma estava preocupada com as tarefas diárias, e a outra preocupada em estar aos pés do Senhor para aprender com o Senhor. E ele diz que ela escolheu a melhor parte, né? Então, aqui também nós podemos pensar dessa forma, escolher a melhor parte, e não andarmos ansiosos com os nossos afazeres do dia a dia, porque estamos, muitas vezes, trabalhando em 2, 3 atividades para procurando uma segurança para o futuro. O futuro já chegou, nós vivemos o dia de hoje. Veja como o texto fala também, no versículo 34, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O que o Senhor está ensinando aos seus discípulos? Gente, olha, presta atenção. Amanhã, os problemas de amanhã, você resolve amanhã. Para que você juntar os problemas que você está né? Que é preocupação. Por que juntar as preocupações de hoje com as de amanhã? Se você nem sabe se vai acontecer de fato o que você está se preocupando hoje, o que está te causando essa ansiedade, muitas vezes nem acontece. Nos preocupamos hoje, quando chega o amanhã, aquilo que nós estávamos preocupados nem acontece. Sofremos à toa, né? Por não confiar que Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, o ensino em si é esse: não andeis ansiosos, e vai citar as 3 coisas aqui. Então, das 6 que nós separamos aqui, ele começa de uma forma do maior para o menor, e agora ele vai tratar do menor para o maior. Veja o que diz o versículo 26, ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, ele já começa do menor para o maior. 27, ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A nossa ansiedade não resolve os problemas. A nossa ansiedade não nos acrescenta nem estatura e nem longevidade. Então só causa mal, né? Benefício nenhum. Ansiedade não tem benefício, não nos traz benefício. Porque você está preocupado, mas você sabe que não pode acrescentar um côvado à sua vida. Ou essa medida que ele usa aqui de côvado, pode ser aqui, usando a unidade de metro, de centímetro, uns 45 centímetros. Nós não podemos acrescentar meio metro à nossa vida, à nossa estatura ou qualquer coisa que nós pensamos em acrescentar. Então, ele prossegue, e no versículo 28 ele diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aí o próprio texto vai se explicando, né? Ele vai falar dos lírios do campo, a beleza que era ali na primavera, com flores de várias cores, e formando aquele tapete, a coisa mais linda de se ver, né? E o que ele diz? Que tudo isso, quando passava, virava palha.
e seria queimado, seria usado nos fornos, né? Então, as mulheres que cozinhavam juntavam aqueles bagaços para ser queimado. Aí ele vai dizer a importância. Ele diz que Salomão, com toda a sua riqueza, não teve a beleza que tinha os lírios do campo. Não conseguiu se vestir. Olha que Salomão, pelo que a história dele conta, era vaidoso, né? As suas vestes era tudo adornada com pedras preciosas e outras coisas mais. Os linhos finos do Egito e tudo. A riqueza que ele tinha. Então, foi um dos reinos mais ricos que teve. Então, ele se vestia muito bem. Não é por isso que ele se vestia mal, não. É porque o Senhor capricha na natureza, né? Então, os lírios eram mais belos do que as vestes que Salomão usava. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, toda essa questão está centrada aqui. Homens de pequena fé. É por falta da fé que andamos ansiosos. Com o que comer, com o que beber e com o que vestir. A palavra central está aqui, a fé. Homens de pequena fé. Então, olha, Jesus Cristo estava falando aqui para os seus discípulos. Aqueles que viram o seu poder de curar, o seu poder de falar às multidões, a divindade de Jesus Cristo. E esses homens ali, que aprenderam diretamente com o Senhor chamam de homens de pequena fé. Então, hoje, nós, depois de mais de 2000 anos, ouvindo os relatos aqui, que esses homens passaram, como aceitamos isso e como vivemos hoje? E a insegurança alimentar, né? Não só no nosso país, isso é uma questão global. A questão da fome, né? Então, quem não tem o básico pode cair nesse pecado, em viver ansioso. Se não tiver um Deus como o nosso, né? Porque os pagãos viverem ansiosos, nós entendemos por quê? Porque o Deus deles não tem o poder. Não foi o Deus deles que criou céus e terra. Não foi o Deus deles que criou o universo. Nós não. O nosso Deus, que nos deu a vida, não pode nos dar também o sustento? Aquele que tem o poder da vida, não vai nos manter? Então essa é a questão. Uma mente ansiosa não consegue um raciocínio lógico das coisas. E imagine, né? A complexidade que é a vida. E aquele que é dono da vida. A criação, toda a criação. Aquele que criou também não sustenta? Então por que nós por que andarmos ansiosos com coisas tão básicas, como é citada aqui? Comer, beber e o vestir. Mas nós acrescentamos outras coisas mais, né? Não só isso, não andamos ansiosos só com isso, sempre acrescentamos outras coisas mais, quando também pensamos no acumular riquezas. Se Deus nos deu a vida, quanto mais as condições para vivermos de uma forma tranquila.
como Jesus ensina aos seus discípulos. Que vivam de uma forma sem preocupações, sem ansiedade. Preocupações têm, como já falei várias vezes aqui, tem o seu limite. Ansiedade nos tira a capacidade de entender essas coisas tão simples. Será que aquele que nos deu a vida, o corpo, não tem poder para nos sustentar? O segundo argumento que Jesus também nos ensina, ele parte das coisas menores para as coisas maiores, né? Já falamos também. Aqui fala a questão da fé. Versículo 31 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não vos inquieteis. Então, é o mesmo sentido. Ansiedade, inquietação é a mesma coisa, né? Claro que há pessoas que têm... aqui não está falando de quem tem problemas patológicos, né? Ou quem tem problema de depressão. Não, aí é outra situação. Se a pessoa tem alguma desses sintomas aqui, como ansiedade, por causa disso, para isso existe tratamento. Não é disso que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está falando dessa ansiedade com o comer, beber e vestir-se, de acúmulo de riquezas. Tem pessoas que têm o guarda-roupa lotado, que não tem espaço para mais nenhuma peça, aí olha, hoje não tem nada para sair, para eu vestir, né? O guarda-roupa está lotado de roupa. Calçados também. As prateleiras tudo acumulada de calçado e olha assim, nossa, não tem uma sandália para eu calçar hoje ou um sapato para calçar, né? Estou falando aqui, mas não é só das mulheres, não. Os homens também têm isso. Tem homem que acumula, né? Tem o dom de acumular, e não... É isso que o Senhor está ensinando. Trabalha, ganha e gasta no acúmulo das coisas, né? Como se o que tivesse não fosse necessário. Isso é pecado, gente. Não é pecado aqui. Você trabalhou, sobrou, guardou. Não, não é isso. Você que tem um salário bom e para suas despesas sobra, guarda. É uma questão lógica, né? Mas é não viver devotado a isso. Você guarda e o que sobrar, vive. Não. Aí você está invertendo a ordem. Mas os ensinamentos que o mundo traz é esse. Quem assistiu durante essa semana que passou, o Jornal Nacional pôde acompanhar. Tem lá os economistas ensinando como você deve ter uma educação financeira. A ordem é essa. Guarda e o que sobrar, você sobrevive com isso. Eles dão o percentual, né? Eu não sei qual que é o percentual que eles dão, mas eles dão um percentual que você tem que guardar. E você tem que guardar para ter uma vida tranquila no futuro. Uma vida que você não sabe se vai ter, você não sabe se vai viver, porque você não sabe o dia que vai morrer. Como a historinha que contam do caipira, que criava a galinha e está lá no batente, assentado lá, jogando milho para as galinhas. Chega o empreendedor e diz, caipira, por que você não melhora? Faz aqui um cercado. Ele, mas para quê? Para você ganhar mais. Tá, mas para quê? Organiza que vai gerar mais renda. Ele, para quê? Para você guardar dinheiro. Para quê? Para você ter uma vida tranquila no futuro. Ele, mas isso eu já tenho. Ele estava ali jogando milho para as galinhas, estava bem tranquilo, né? Então, vida tranquila eu já tenho. Então, nós podemos viver dessa forma. Não preciso acumular.
nós já temos o quê? Um Pai que nos sustenta, que nos dá o suficiente para vivermos. É disso que Jesus Cristo está falando, termos o suficiente para viver. Os pastores têm esse pensamento, né? A igreja tem grandes posses, tem lá as côngruas para o pastor. Mas o pensamento do pastorado é esse. A igreja, as côngruas que eu recebo, eu quero o suficiente para viver. Todos vivem assim? Não. Entre eles, há aqueles que também pensam em acumular, né? Porque são homens pecadores como nós também. Mas a ideia de quem aprendeu com esse texto que nós acabamos de ler é essa. Não devemos nos esforçarmos para o acúmulo das riquezas, mas sim ter o suficiente para vivermos, né? Então é isso, nós já lemos aqui o versículo 28, 27, 29, homens de pouca fé, que as raízes de todos os males, né, diz aqui que as riquezas, o dinheiro, né? Então essa é a razão da preocupação de Jesus em ensinar os seus discípulos a não viverem dessa forma. E com isso, esse ensinamento vai sendo transmitido, como está sendo transmitido até os dias de hoje. O homem não mudou muito. As coisas vão mudando, mas o homem não muda muita coisa, não. Os seus anseios são os mesmos, né? O pecado continua. E por isso precisa ser tratado. Então, a igreja dá continuidade a esses ensinamentos, porque nós precisamos ter uma vida com Deus de uma forma agradável a Ele, ao Senhor. Buscai, 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aqui também, não é? Vamos entender o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O benefício que nós recebemos, nós não podemos acumular. Os ensinamentos que nós aprendemos, não podemos acumular também. Nós precisamos transmitir isso. Pensar no outro. Isso é fazer a boa obra. Nós fomos salvos para fazermos a boa obra. E a obra é essa, que Jesus se torne conhecido de todos, em todo o mundo. Então, eu, você, todos nós temos esse compromisso de fazer a boa obra. Falar de Jesus, falar da sua justiça, falar dos seus ensinamentos. Aquele que ouviu e aceitou, vai ser discipulado, né? Então, os discípulos aqui ouviram e transmitiram. E nós, ainda hoje, estamos transmitindo essas verdades que Jesus Cristo ensinou à sua igreja. Então, nós não podemos perder essas características cristãs de nos preocuparmos. A nossa preocupação não deve ser com o nosso viver, o nosso sustento, mas sim com a igreja do Senhor, com o que Deus quer de cada um de nós. E Ele diz que todas as nossas ansiedades, as coisas que nós nos preocupamos, nos serão acrescentadas. Isso depois de falar da justiça também, né? Ele fala aqui de justiça. A sua justiça, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas só podem ser acrescentadas aquilo que você já tem, né? Aí você vai acrescentando
mais e mais. Então, nós já temos o suficiente para viver. E nós já temos o suficiente, já aprendemos o suficiente para termos o quê? Uma vida eterna. Onde nós sabemos que aqui somos como o lírio, daqui que a Bíblia fala, é passageiro, né? Tem toda aquela beleza, mas logo vem o sol e queima toda aquela beleza que o lírio tinha no campo. Então, a nossa vida é muito breve, perto da eternidade, né? Então, vivamos de acordo com o que aprendemos. Eu acredito que hoje nós aprendemos, não comigo, mas com Jesus, ensinando aos seus. Nós aprendemos que não podemos e não devemos viver de forma ansiosa. Não nos trará, não nos faz bem e não nos trará benefício nenhum, porque aquele que nos gerou, aquele que nos criou, aquele que nos chamou, é o mesmo que tem o poder para nos sustentar. E não só essas coisas básicas aqui que nós estamos observando, mas também nos sustentar a vida espiritual. O Salmo 73, ele diz que o Senhor nos sustenta para nós não resvalar o pé. Seria isso? Não sair dos caminhos que o Senhor tem designado para cada um de nós. O Senhor é quem nos sustenta. Nós não somos como os que estão nas esquinas enchendo a cara, porque o Senhor é quem nos sustenta. Ele nos ensinou que nós devemos viver, ter uma forma de acordo com os seus padrões. E Ele também nos sustenta nesse viver. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre valerá a pena obedecer a Deus. Então é com essas palavras que eu encerro essa pregação de hoje. Sempre valerá a pena. Não andeis ansiosos. Deus proverá.